Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos lendo o livro de Gênesis. Bora lá? A Ti, Senhor, nós somos gratos porque o Senhor é bom. Obrigado pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua misericórdia que se renovou mais uma manhã sobre as nossas vidas. Louvado, exaltado e agradecido seja teu nome. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós te louvamos, te exaltamos, te adoramos, porque o Senhor é o único digno e porque o Senhor é bom. Toda glória seja dada a ti, toda adoração, toda súplica, todo clamor seja dados a ti, Senhor, levados a ti, para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado e exaltado hoje e sempre. Espírito Santo, vem nesta manhã ministrar aos nossos corações através da palavra. Capacita-nos, derrama da tua presença, derrama do teu amor, da sua manifestação sobre nossas vidas. Que possamos ser cheios do Espírito e conduzidos pelo teu amor e pela tua graça e pela tua misericórdia. Derrama sobre nós os seus dons espirituais, dons como sabedoria, conhecimento, profecia, discernimento de línguas, discernimento de espíritos, para que possamos estar preparados para identificar todo o engano, para a honra e para a glória do teu santo nome. Senhor, abençoa a vida de cada um aqui, que o Senhor venha estar guardando, protegendo, cuidando, abençoando. O Senhor conhece cada sonho, o Senhor conhece cada luta, o Senhor conhece cada dor, cada sofrimento. Que o Senhor venha estar derramando da sua graça, da sua bênção, da sua cura, da sua transformação sobre todas as vidas que estão aqui presentes. Que tudo isso seja para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja exaltado hoje e sempre. Te peço pela nossa nação, que o Senhor venha estar manifestando do seu poder, do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Que haja um despertar na liderança da sua igreja, para que haja verdadeiramente uma busca, que todos possam se prostrar e clamar diante de ti por misericórdia, que haja realmente um aquecer, um avivamento nos corações, e que comece pelos líderes das igrejas da nossa nação, que haja uma transformação para a honra e glória do teu nome, Pai, para que cada vez mais pessoas busquem e clamem a ti, para a honra e glória do Senhor. Perdoa, Senhor, os pecados dessa nação, uma nação idólatra, uma nação cheia de iniquidade, de maldade. Perdoa, Senhor, as atitudes daquela liderança que é o nosso governo, que devia estar a favor do povo e muitas vezes toma atitudes a favor de si próprio. Que a sua justiça, que a sua graça, a sua misericórdia seja sobre o povo e seus governantes, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Seja também com Jerusalém, traga paz para aquele lugar, traga paz para o Oriente Médio, traga uma transformação para aquele povo,
que através do teu Espírito Santo reconheçam Yeshua como Messias, para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado, para que o Senhor seja exaltado hoje e sempre. Age, Senhor, como um sobrenatural, age com a tua vontade, com o teu querer, para a honra e para a glória do teu santo nome. Perdoa, Senhor, nossos pecados, seja conosco no restante desse dia, ministre aos nossos corações, e que tudo isso aqui, Pai, seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá, a gente está lendo o livro de Gênesis. Bom dia, Catiane. Bom dia. A gente leu ontem Gênesis capítulo 1, sobre toda a criação, sobre todo o cuidado, os detalhes do Senhor, sobre toda a criação, sobre o haja luz no início, que não tem a ver com o sol, sobre todos os detalhes, né? Como o Senhor, com a sua palavra, com o verbo, como ele ocultou essa luz nele, como ele criou tudo e se diminuiu para entrar dentro da sua criação. E no final ele conclui, como a gente disse ontem, com a cereja em cima do bolo, ou com aquela melhor parte, né? Com o clímax da criação, que foi a criação do homem, a sua imagem e a sua semelhança. Então a gente traz aqui que o homem, assim como Deus, o Espírito Santo e Jesus ali juntos, o homem se fez luz, né? O homem era feito de luz. E Deus o abençoou e o colocou como governador, como um rei, para que dominasse sobre todos os seres da terra, menos sobre o próprio homem. Então, o homem tinha o domínio, o governo sobre a terra e sobre todos os seres da terra. E naquela época, tanto os homens como os animais se alimentavam de frutos e vegetais. E a gente vai continuar então com essa parte da criação. É bem interessante porque o judeu, ele costuma contar uma coisa e aí ele detalha, né? Então, no princípio Deus criou os céus e a terra. Agora eu vou te mostrar como que foi criado os céus e a terra. Agora, ali ele termina, então, com a criação do homem. Agora eu vou te falar em detalhes algumas coisas desta criação, principalmente da criação da mulher para. Então, Gênesis 2, versículo 1. Bom dia, Fabiana. Bom dia, gente. Bom dia, Fabiano. A gente está lendo, então, Gênesis capítulo 2. Bom dia, dona Leonilda. Bom dia Bom dia, a todos vocês. tudo bom? Então vamos lá, Gênesis capítulo 2, versículo 1. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que nele há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. É bem interessante, né? Então, no último dia, então Deus concluiu os céus e a terra, toda a sua criação nesses 7 dias, e tudo que nela há. E no sétimo dia já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou.
A palavra aqui pode ser também, nesse dia, ele desfrutou de toda a sua criação. Ele usufruiu da sua criação, né? Então, ele criou todas as coisas e no sétimo dia, então, ele desfrutou, descansou, usufruiu da sua criação, né? E é bem interessante porque é por causa desse sétimo dia de desfrute, de descanso, que a gente conhece hoje, e existe essa grande discussão sobre o sabate ou o domingo. Não importa se é segunda, terça, pelo menos para mim não importa se é segunda, terça, quinta, sábado, domingo, não importa. O importante é que você tire um dia para adorar ao Senhor, tire um dia de descanso para o Senhor. Versículo 3. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. A origem da humanidade. Então, lembra, ele criou o homem e agora ele vai dar detalhes. Versículo 4. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em sua narina fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Olha que legal. Então, o Senhor começa toda a sua criação. E aí agora, tipo assim, a gente viu num complexo, né, num geral, como a Terra foi criada no capítulo 1, e agora ele começa a dar alguns detalhes dessa criação, sobre a chuva, sobre os cuidados, sobre cada detalhe que o Senhor fez. Então, não havia ainda chovido, os arbustos não haviam crescido, não havia o homem ainda sobre a terra. Então, do pó da terra, o homem é criado. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. O que seria esse fôlego de vida que o Senhor sopra nas narinas do homem, senão o próprio Espírito? Então, a ciência, ela encontra isso dentro do nosso DNA. É bem interessante esse fôlego do Espírito dentro de nós, soprado pelo próprio Deus. Versículo 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Olha que interessante. A gente tem que prestar atenção nos detalhes. Então, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden. Então, ele tinha o Éden. Vamos dizer que o Éden possa ser a terra e toda a sua criação. E no meio dele, o Senhor plantou um jardim e ali ele colocou o homem. Então, o Éden não é toda a terra, era um local que fica ali para os lados do leste. A gente vai ver que fica entre alguns rios, e ali ele colocou o homem que formara. Então, Deus cria o homem, e aí ele cria e ele mandou a terra toda se criar, lembra que a gente leu no capítulo 1? E aí ele cria um jardim no meio do Éden. E ali ele coloca o homem que acabara de formar. Versículo 9. Então o Senhor Deus fez nascer no solo todo tipo de árvore,
agradáveis, todos Então, os o jardim, diálogos. Éden, Oi, então, o jardim não é todo o Éden, é só uma parte. é uma parte. Ah, Você viu o interessante da palavra? O Senhor é, botou um jardim no Éden. E não é o jardim do Éden. Então, a gente tem ali o Éden e Deus não criou um jardim no meio ali e colocou um homem. Por isso que ele é tomado depois, né? Então, versículo 9. Então, o Senhor Deus fez nascer no solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim árvore da vida, estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus cria o jardim. Nesse jardim, ele coloca várias árvores com frutos que são agradáveis aos olhos, porque você só come o que é agradável aos seus olhos. Então, as frutas eram atraentes para que o homem se alimentasse dela. E bem no meio do jardim tinham duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 10. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em quatro. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Ávila, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra é Coxi e o Gion. O terceiro, que corre para o lado leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, olha que interessante. Então, o Senhor colocou o homem para cultivar o jardim do Éden. Então, a primeira função que o homem teve de governo, né, não foi sobre toda a terra, e sim apenas do jardim que o Senhor criou para o homem viver. Então, o Senhor colocou o homem no jardim para cuidar dele e cultivá-lo. Então, qual que era o trabalho de Adão? Cuidar e cultivar. Eu acho bem interessante isso, que se a gente parar para pensar, tem uma visão, isso eu vou falar porque eu ouvi de uma pessoa, quando eu falei que quando Jesus voltar e a gente for para o seu reino, nós iremos trabalhar, ele quase me bateu. Porque ele falou, cara, eu já trabalho um monte aqui, quer dizer que eu vou morrer e vou continuar trabalhando? Sim, é a restauração de tudo. A gente tem uma visão de que vamos para o reino do Senhor e lá ficar sentado com uma asinha, tocando harpa e adorando ao Senhor 24 horas por dia, e não é essa a função, lembra que isso é para sempre. Já pensou o tédio que seria para sempre você estar fazendo isso, e Deus não nos criou para isso. Tá aqui, ó. É uma questão da gente parar e começar a interpretar as escrituras. Deus criou o homem para cuidar e cultivar da terra, para governar sobre ela, para ter domínio sobre as coisas. Qual que é o problema? Foi o pecado. Lembra-se quando a gente vai ver mais para frente que quando o homem come do fruto, um dos castigos por ele ter desobedecido ao Senhor é o trabalho. Então, por isso que para nós o trabalho ele é um castigo. Por isso que a gente não gosta de trabalhar, porque ele é um castigo. Mas quando a gente às vezes encontra algo que a gente gosta de fazer, aquilo se torna prazeroso.
Por isso que muita gente fala assim, que é melhor você trabalhar em algo que você goste, que tem a ver com a sua essência. Mas quando herdarmos o reino, quando Cristo voltar e reinarmos com ele, nós teremos funções, iremos trabalhar. Só que não será mais um castigo, será prazeroso cultivar, será prazeroso cuidar da terra, será prazeroso fazer tudo isso para o Senhor. E assim como o Senhor vinha todo fim da tarde para estar com o homem vai ao Senhor todo fim da tarde, a humanidade vai ao Senhor. Se a gente for trazer dentro de um pré-milenismo histórico, todo ano a humanidade vai até Jerusalém adorar ao Senhor. Então, é algo que a gente precisa pensar, que o reino do Senhor será algo maravilhoso e não terá mais o castigo do trabalho, mas teremos trabalhos a fazer segundo a vontade do Senhor. Se a gente parar para pensar, os anjos trabalham para o Senhor até hoje. E fazem esse trabalho com louvor e com alegria e com honra para o Senhor, porque seríamos diferentes. Então precisamos ter esse pensamento. Será maravilhoso, iremos adorar ao Senhor, mas teremos coisas para fazer também. Vamos continuar. Versículo 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse detalhe aqui nas escrituras, ele é bem interessante, porque ele conclui assim, né? Então, Deus ordenou a quem? Ao homem. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqueles que não curtem muito a Bíblia, que são céticos, que gostam de ficar criando coisas, eles falam assim: não seria mais fácil o Senhor não ter feito essa árvore? Se o Senhor não tivesse colocado essa árvore lá, Adão e Eva nunca tinham pecado e nós continuaríamos na presença do Senhor. Só que você já parou para pensar o que o Senhor mais deseja de nós? Além da obediência, é o desejo de escolhê-lo. Eu vi uma linha de teoria bem interessante que fala assim, que Satanás ele foi colocado ali para tentar Adão e Eva, para que, pelo próprio Senhor, porque lembra-se, cara, a gente às vezes fica nessa, mas o Senhor permitiu. Não é porque Satanás foi lá, ele é malvado, ele entrou no jardim, foi lá, enganou Adão e Eva e a próprio Deus. Não, Deus permitiu que Satanás fosse lá e enganasse Adão e Eva, assim como Deus permitiu que Satanás fosse lá e tocasse em Jó. Por quê? Porque ele queria ver a obediência de Adão e Eva. Ele queria ver se Adão e Eva escolheria ele ou o fruto. Tudo tem a ver com obediência, tudo tem a ver com escolha. E o castigo de Adão e Eva aconteceu por causa da sua escolha, pela sua desobediência. Porque quando o Senhor fala para o homem, olha, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus está dando uma escolha. Olha, você pode comer de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma. E aí ele conclui, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. No dia em que dela comer, certamente morrerá. O Senhor já sabia que ele ia comer.
O Senhor já sabia que um dia ele ia desobedecer, ia comer. Porque ele podia falar assim, ó, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se você dela comer, certamente você morrerá. Mas Deus fala, porque no dia em que dela comer, já lembra-se, Deus é onipresente, onisciente, e ele é dono de todas as coisas e principalmente do tempo. Então Deus, ao criar o homem, já sabia que ele ia cair. Mas mesmo assim, como um pai que escolhe colocar um doce em cima da mesa e fala para o filho, não coma, deixa para depois, tem a hora certa, sabendo que ao virar as costas, seu filho vai ali, vai pegar e vai comer. Mas, assim como nós damos aos nossos filhos, a ele, a possibilidade de escolher obedecer ou não, Deus fez a mesma coisa. Olha, não coma deste fruto, porque no dia em que dele comer, eu sei que um dia você não vai resistir. Eu sei que um dia você vai cair. Certamente você morrerá. A Bíblia ela não é muito clara de quanto tempo foi. Se foi a cultura judaica, os rabinos concluem que foram apenas 3 horas da criação até que Adão comesse do fruto. Como se fosse no mesmo dia Adão comeu do fruto. Só que a Bíblia em si, ela não relata se passou um dia, semanas, anos, não fala quanto tempo, assim como a gente entra naquela discussão muitas vezes, que a gente vai, que está mais para frente, mas se Eva já tinha filho ou não, quando foram expulsos do jardim. Então a gente fica naquela, porque o Senhor falou que agora ela ia sentir dores de parto. Então, provavelmente, ela já teve partos e não teve algum Não sentiu dor, né? sentiu dor. Não sentiu nada, né? Então, não sabemos, a Bíblia não dá esses detalhes, mas de tempo, né? Quanto tempo Adão e Eva passaram no jardim. Mas a gente sabe que Adão... Esses dias eu estava falando com a Márcia, a gente estava discutindo com os primos sobre a volta do Senhor, milênio, essas coisas, né? E uma prima até perguntou se, na ideia do pré-milenismo histórico, se a pessoa idosa entraria idosa nesse período de 1000 anos, né? E aí a gente entrou nessa conversa e tal. Eu falei para ela que eu duvidaria muito que um idoso conseguiria passar por toda a tribulação em vida e depois no final ainda entrar no milênio em vida, isso dando o contexto de que haverá pessoas com seu corpo glorificado e humanos dentro do milênio histórico. E aí eu fiquei pensando, né, cara, que quando recebemos nosso corpo glorificado, voltarmos a ser luz, como Adão era, e assim como hoje Jesus como será, né? Então eu fiquei. Aí a minha dúvida sempre foi: as pessoas perguntam, porque a Bíblia também não é clara, ela não deixa isso. No céu haverá crianças? No reino de Deus haverá crianças? Não nesse reino milenar de pré-milenismo que tem seres humanos, porque se a gente for nessa linha de texto em Isaías, fala que haverá sim, o humano continuará tendo filhos, e é esses filhos que não conhecem a história do Senhor que vão traí-lo, né? No final do milênio. Mas vamos esquecer tudo isso e vamos pensar já no reino vindouro, para sempre, quando a cidade celestial desce e o Senhor habita entre nós no reino. Haverá crianças? Aí, na minha mente, Éder, penso assim como não haverá idosos, eu acredito também que não haverá crianças.
Assim como nós, ao recebermos nosso corpo glorificado, acredito que voltaremos à nossa plenitude. Como assim, Éder? Aquela faixa entre os 20 aos 30 anos. É a plenitude da energia do ser humano. É onde ele está com mais gás, com mais ânimo para fazer todas as coisas e já com a cabeça madura. E eu acredito que aqueles que morreram, idosos, vão voltar com esse corpo de glória no seu vigor, assim como Cristo estava ali nos seus 33 anos. Assim como as crianças também, que receberem o seu corpo glorificado, elas, os velhos rejuvenescerão, né, com o seu corpo glorificado, e as crianças amadurecerão e terão seu corpo glorificado. Gente, isso é conjectura, isso não está na Bíblia. Mas, como o Senhor é perfeito, e todos receberemos galardão e nosso corpo glorificado, e seremos eternos, então isso significa que não envelheceremos o nosso corpo glorificado, mas sim, só teremos cada vez mais conhecimento e o pleno conhecimento do Senhor. Então, eu acredito que essas duas coisas vão acontecer. Tanto o idoso vai ficar jovem, como a criança vai amadurecer. Isso é uma ideia, tá, gente? Isso não, eu não bato o martelo, não. Vamos esperar acontecer. Mas é algo de se pensar. Secundário. É indiferente, não faz diferença na nossa salvação. Mas é algo que todo mundo pergunta, né? Se haverá criança no reino. Eu penso dessa forma. Porque senão ela será eternamente uma criança. Ou serão eternamente os idosos. Eu acredito que não é esse o foco do Senhor, e sim é trazer-nos de volta a nossa plenitude, que era seres de luz e seres que adoravam ao Senhor e reinavam junto com Ele. Então o Senhor, voltando aqui, fala para o homem, para comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor já sabia que um dia o homem comeria. Versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então Deus percebeu que o homem estava entre todas as espécies e estava só. Não havia para ele uma auxiliadora, ajudadora, companheira, como vocês quiserem. 19. Depois que formou a terra e todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então Deus deu ao homem a autoridade para dar nome a todos os seres. Sabe o que é interessante? A gente fica pensando, caraca, então Adão deu nome a todos os seres que a gente conhece. Não, Adão continua dando nome aos seres. Nós somos, Adam é a humanidade, é o homem, né? E é isso que significa em hebraico Adão, né? Adam, de humanidade, de homem. Então o homem continua, né? Dando nome às coisas. E lembra-se que toda a terra que Adão conhecia era o jardim. Então, eram todos os animais selvagens que estavam ali no jardim. Lembra-se que também quando eu falei, por exemplo, existia uma espécie de felino, macho e fêmea.
Vamos usar a suposição que fosse um leão e uma leoa. Não existia tigre, ou onça, ou leopardo, ou qualquer outro felino. Gato mesmo, então, não existia. Como assim, Éder? Eu acredito nisso porque quando a gente vai lá na frente da arca, esse é o processo, e depois eles vão se cruzando e essa espécie vai aumentando. E eles vão se adaptando com os seus lugares. Por exemplo, onça só tem aqui. A onça, ela é da América do Sul. Eu acho muito massa, não sei se você já deve ter caído nesse vídeo, de um crocodilo pegando uma chita, que é aquele felino que corre muito. Ela tem uma explosão assim, mas ela tem pouca resistência. E aí o crocodilo, ela tá bebendo água, o crocodilo gruda nela e traz para dentro da água. Aí eles fazem um corte da onça saindo com um jacaré pela boca e tirando ela do rio. E aí, tipo assim, é como se o jacaré tivesse subestimado, né, aquele felino. Mas, na verdade, são duas coisas diferentes. Primeiro que o crocodilo, ele é muito maior do que o jacaré. E ele tá ali na América do Norte e na África, né? A gente vai ter os crocodilos. E ele, cara, ali o dia que ele pegou ela, já era. Trouxe para dentro da água, ali não tem mais volta. Já diferente da onça aqui, que ela caça o jacaré. Ela vai e ela entra na água e ali gruda no pescoço do jacaré, ela fura o crânio do jacaré para imobilizá-lo e já gruda ali no pescoço e sai com ele. Então são animais de espécies diferentes. Então quando Adão começa a dar nome aos seres, eles não vejo que toda essa linha de espécies de animais que a gente conhece hoje já existia naquela época. Assim como os seres foram sendo evoluídos, foram se transformando, foram se adaptando à natureza logo depois que saem do jardim, e o homem continua dando nome a esses animais. Né? Essa foi a função dada por Deus o homem, ao Adão, à humanidade. Mas nisso tudo, depois de Adão dar nome a todos esses seres, então provavelmente ele via sempre casais, né? Tanto de felinos, de animais domésticos, das aves. Eu fico imaginando os peixes pulando, Adão dando os nomes para ele, né? Vai, próximo. Brincadeira. E tudo, em meio de tudo isso, ele não encontrou alguém parecido com ele. Versículo 21. Então o Senhor fez o homem cair em profundo sono. Isso aqui é massa. Eu estava vendo um professor, ele tem um livro sobre Gênesis, e ele estava falando sobre isso, né? Então o Senhor fez o homem cair num profundo sono. Anestesia. Olha que legal. Enquanto este dormia, tirou uma costela. Tirou uma das costelas. Então o Senhor anestesiou Adão e fez uma cirurgia em Adão. E dali ele tirou o quê? O DNA. Aí Deus fez o quê? Fechou o lugar com carne. Então ele anestesiou Adão, Adão dormiu, ele foi lá, fez um corte, tirou a costela e fez um enxerto e fechou o lugar. É uma cirurgia. É Deus fazendo uma cirurgia. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher. Isso é clonagem. Trazendo para a linguagem de hoje, então Deus usou da costela do DNA de Adão para cloná-lo e fazer uma mulher. E a levou até ele. Disse então o homem, olha que interessante, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então essa se parece comigo.
E ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Isso aqui é bem interessante, que às vezes a gente não presta atenção. Adão não dá nome a ela quando a vê. Quando Deus entrega ali, mostra, né, a Adão, a sua companheira, ele a chama de mulher. E agora eu não vou saber o significado ali em hebraico, mas então Adão chama ela de mulher. Aqui, ó, Issa. É isso? A mulher na origem, mulher hebraico é Issa. Assim como Adam é a palavra masculina para os seres humanos e homem. E Adama é a palavra feminina para terra. Então a mulher é Issa. Então, sim. Homem é ish, I-S-H. E mulher é isha, I-S-H-A-H. Aham. Então, por isso que há essa fala dele, né? Porque do homem foi tirada, ou seja, homem é ish e mulher é isha. Legal. Minha aqui tá um pouquinho diferente, mas beleza. Mas é isso. Então, o importante, ele não deu nome para ela. Ele só vai dar nome para ela mais à frente. Então, neste momento, quando ele a vê, quando Adão vê, então, a criação que Deus fez, ele então fala, essa assim, é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Versículo 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Cara, como e se tornarão uma só carne. Como isso tem se perdido? Os homens não querem mais sair da casa dos seus pais. Cara, é assim, 90% dos conflitos familiares é quando as pessoas casam e continuam morando com um dos pais. Ou o homem vai para a casa da sogra e do sogro, ou a mulher vai para a casa da sogra e do sogro. Eu costumava, era bem interessante que quando a gente estava perto de casar, os pesadelos da Márcia é que a gente tinha casado e continuava morando com os pais dela. E dormindo em beliche, cada um em cima, outro embaixo. Então, tipo assim, cara, tá no início da Bíblia. É um dos. Lembra-se que Gênesis tem a ver, na verdade, todo o Pentateuco, né, ou a Torá, ela tem a ver com princípios. É a lei, é a história, é a conduta. Então, já está no início. Homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, se tornarão uma só carne. Esses dias a gente conversou sobre isso. O que é se tornar uma só carne? Os dois homens, homem e mulher, se juntam e se tornam uma só carne, que é o seu herdeiro, o seu filho, a sua herança. Então, quando Deus cria homem e mulher, ele já. E olha que interessante, porque como assim? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Que pai e mãe? Adão e Eva não tinham pai e mãe. Deus os criou. Eles não nasceram de outro ser. Então, tipo assim, isso aqui já é um adentro é um acréscimo da história colocado por, lógico, inspirado por Deus, colocado por Moisés. Já não está mais contando a história. É Moisés mostrando que, ó, agora que Deus criou homem e mulher, então eles têm que deixar pai e mãe
se unir, né? O homem se une, deixa pai e mãe, se une à sua mulher. E aí eles gerarão frutos. Lembra que o Senhor falou para multiplicar-se? Então, eles se tornarão uma só carne. Então, dos dois faz uma só carne. Por isso que os nossos filhos têm toda a nossa carga genética, nossa aparência, nosso DNA. Eles carregam tudo que é nosso. Então, de dois seres humanos, homem e mulher, se forma uma só carne, que é os seus filhos. Versículo 25. Homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Como eu estava falando ontem, uma das razões para isso é porque eles, além deles não terem a maldade no seu coração, né, como é algo que a gente entende logo, mas é porque eles também não se viam. Lembra que eles eram luz, que eles foram criados à imagem e semelhança do Senhor, e a representação do homem é a representação do Cristo, de Jesus, que viria. Então, lembra-se que quando o Senhor fala, haja luz, ali ele estava criando algo que ele deixou oculto para ser revelado só mais para frente. E quando ele cria, então, o homem, ele fala, então, façamos a nossa imagem e semelhança. Então, ele está criando o homem como Jesus. Luz. E é bem interessante que mais para frente a gente vai ver que a gente sempre ouve que o homem nunca viu a Deus. A humanidade nunca viu a Deus. Mas como assim, Éder? Pensa só, Moisés pede para ver Deus, Deus fala, cara, se eu permitir que você me veja, você será destruído. Esse seu corpo, esse seu saco de ossos, não é assim que muita gente chama? Essa sua carne não resiste à minha glória. Então Deus passa por uma festinha assim, Moisés vê sua glória, já fica... A carne já quer voltar a ser luz e Moisés já desce com o seu rosto todo cheio de luz, né? É bem interessante que a palavra para isso, lá em Êxodo, ela também pode ser traduzida como chifres. E quando a gente tem, se você procurar um desenho de uma pintura de Moisés feita por Leonardo da Vinci, você vai ver Moisés com chifres. Porque é a palavra que foi usada ali no hebraico, dá esse sentido também, né? E aí a gente tem que sair da nossa cultura também de achar que chifres é coisa ruim, que o chifre é do capeta, ou o chifre é de pessoa que foi traída. Não, chifre representa poder. Então, quanto maior o chifre, mais poder. Então, vou chegar aí, Catiane. Então, o que acontece? Ela perguntou quem fica face a face com Deus. Então, o que acontece? Então, Moisés, lá em Êxodo, ele acabou de fazer isso. Ele pede para ver a Deus, Deus não permite. Só que aí, se você continua a leitura, o próprio Moisés fala que quando ele entra no tabernáculo, ele fica face a face com Deus. Ele fala face a face com Deus. Então, o que é isso? Voltamos também para o Jardim do Éden, onde fala que Deus, sempre no fim da tarde, passeava com eles no jardim. Então, isso também já quebra essa ideia que eu falei do rabino, que foram apenas 3 horas. Alguns dias se passaram, porque se Deus vinha todo fim da tarde, então significa que provavelmente alguns dias se passaram da criação. E Deus andava com eles. E aí a gente tem também a cena onde Abraão serve uma refeição para o Senhor. Então, o que acontece? Toda vez que a gente vê Deus manifestando-se ao homem,
como você acabou de falar, que o homem, que Moisés viu Deus face a face, é a manifestação de Jesus. É Jesus ali se apresentando. É Jesus se apresentando à humanidade. Então, o Deus Pai, o homem nunca presenciou, nunca viu. Mas a criação desse Deus Pai, que é essa luz, que é o seu Filho, ele sim, como Deus, vinha à Terra e como ele se continha da sua glória e se apresentava ao homem. Assim, quando a gente celebra o Natal, a gente esquece de algo muito importante, porque a gente, como cristão, a gente fala, foi quando o menino Jesus nasceu. Foi quando Jesus nasceu, numa manjedoura e tal, conta toda aquela história. Só que a gente esquece de um detalhe. Aquilo ali foi um Deus encarnando numa criança. Já pararam para pensar nisso? O nascimento de Jesus tem a ver com a encarnação de um Deus dentro de uma criança. Então, é como se Deus, Filho, ele pegasse toda a sua glória, diminuísse, assim como Deus também se diminuiu para entrar no seu próprio reino. Então, Jesus se diminui também de toda a sua glória para entrar dentro de uma criança, para se encarnar dentro de um bebê, dentro de um ventre. Existem linhas teológicas que falam que, na verdade, Jesus só recebeu a glória e o poder quando ele foi batizado pelo Espírito Santo nas águas por João. Existe outra linha que fala que ele veio a ser Deus quando ele nasceu. Mas eu acredito que desde a concepção ele já estava ali. Já era vida. E ele se diminuiu de toda a sua glória, entrou, foi colocado, né, no ventre de Maria, e desde ali ele já tinha todo o seu poder, mas contido. E aí Jesus chorou, teve fome, fez cocô na fralda, fez bagunça, é igual uma criança. Mas sabe o que é interessante? Por que que eu falo isso? Quando Maria vai encontrar sua prima, Isabel, e Isabel já está grávida de João Batista. Quando o anjo vai falar para o seu pai Zacarias, pai de João Batista, de que ele seria pai, lembra-se que João e Isabel são idosos e não tinham filhos. E o anjo fala assim, isso está em Lucas, depois leiam lá, mas o anjo fala assim, olha, e ele será batizado pelo Espírito Santo no ventre. Quando Maria chega e encontra com Isabel, Isabel fala, agraciada, ela sente a presença de Jesus em Maria, porque João, em seu ventre, 6 meses mais velho do que Jesus ali, provavelmente tinha algum mês ou semanas que Maria estava grávida, mas Jesus ali já derramou o Espírito sobre João, os ventres ao se encontrarem, né? É difícil de explicar, mas a Isabel sentiu João pular, João se mexer ali dentro. É como se João, dentro do ventre de Maria, fosse abençoado, fosse derramado sobre ele o Espírito Santo, e ali mesmo ele já recebeu o seu ministério dentro do ventre da sua mãe pelo próprio Cristo. Então, olha os detalhes das palavras, os cuidados, quando Deus conta as histórias que a gente precisa entender. Então, quando a gente pensa hoje, né, eu acredito que a maioria aqui é contra isso também, eu espero que todos, mas a ideia de aborto é porque, cara, ao
Uma vez uma menina falou assim: ah, você é a favor do aborto? Ele falou: não, sou totalmente contra, é um assassinato, a pessoa tinha que ser presa. Não, mas e se acabou tipo, tem poucos dias, poucas semanas? Ele falou: tá crescendo? Se tá crescendo, tá vivo. Se tá crescendo e tá vivo, você tira, é assassinato, ponto, acabou. E a Bíblia mostra isso pra gente. Jesus era apenas um embrião e já estava fazendo coisas sobrenaturais. Isabel, ao ver Maria e João se manifestar dentro dela, ela já sentiu a presença de Jesus, a presença do Espírito, e ele ainda era apenas um embrião. Olha a magnitude do Senhor. Então, Catiane, quando a gente tem, então, essas presenças de Deus ao homem, é o próprio Cristo se manifestando ao homem durante toda a criação. Como eu disse ontem, os rabinos ortodoxos não gostam de falar sobre esse haja luz de Gênesis, porque quando eles começam a falar isso, é impossível não ligar essa criação com Cristo. Ele começa a saltar na Bíblia, começa vários relatos históricos e você começa a ver Jesus em vários momentos da história. Então, quando Moisés entrava na tenda e falava com o Senhor face a face, ele falava com o próprio Cristo. Assim como Abraão serviu um almoço para o próprio Cristo, que é o seu Senhor, que é o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, isso é maravilhoso. E ali, finalizando, então, o homem foi criado para todas essas coisas, e por não terem o pecado, por não terem a maldade no seu coração, por serem seres de luz, eles não sentiam vergonha de estar nus. Não existia esta maldade neles, é como se eles não se vissem com essa maldade que temos nos nossos olhos hoje. Fechou? Show. Alguém quer colocar alguma coisa, fazer outra pergunta? Fiquem à vontade. Éder, esse versículo final aqui é bem forte, esse 24 aqui. Cara. Você falando assim, o entendimento que a gente tem desde o princípio. Agora eu fico os tempos de hoje, o que está acontecendo. Olha o absurdo tamanho do pecado que esse Papa aí fez, cara. Autorizando casamento homem com homem. Isso aqui a gente tinha que tornar uma só carne. Esse aqui é muito forte. Você Como a vê gente- a desgrama, o cara conhecedor da palavra que é considerado no mundo, sei lá, tipo um homem santo. Olha o que esse cara fez, permitindo casamento de homem com homem. Isso aqui a gente tem que se tornar uma só carne. Deus fez uma companheira pro homem. Sabe o que É acontece? demais. É bem interessante que a gente não para pensar, porque a gente não é ensinado. Dentro da Igreja Católica, ou do papado ali, existe uma cartilhazinha de catecismo que não é passado assim para todo mundo, é passado para quem vai fazer teologia, para quem faz seminário. Mas, dentro disso, eles mesmos acreditam que o falso profeta vem de um papado, que é o que vai fazer todo o governo para o anticristo. Eles só não sabem quem. Eu acredito, cara, de verdade, do fundo do meu coração, que não é o Francisco, mas que este cara é o cara que está fazendo as coisas acontecerem. Ele é um cara totalmente fora da curva. Primeiro que, se você pegar toda a comunidade mesmo, não gosta dele. Uhum. Primeiro por ele não ser europeu, né? Começa por aí. Ele é o primeiro papa que não é europeu, que não é ali, eles chamam da linhagem de Pedro. E ele traz todos esses pensamentos totalmente contrários.
a toda uma sociedade e à própria religião. E aí, cara, e esse conflito, o que que acontece? Ele causa conflito e arruma aliados. Assim como tem outros padres, outras dioceses, outros bispos que são totalmente contra isso que ele fez, existem outros totalmente a favor. Então, o que acontece? Eu acredito que ele é o cara que está vindo para preparar todas essas coisas. Acredito que é ele que vai fomentar essa aliança abrâmica que a gente tem visto, que é a aliança entre o cristianismo, o judaísmo e o islã. Transformar tudo isso numa fé só. Então, eu acredito que ele tá fazendo o que foi colocado ali para ser feito. Para esses dias que a gente está vivendo e para esses dias que virão. Então, precisamos do quê? Uma coisa que é uma visão que a gente precisa ter. Todo homem é falho. E quando você coloca poder demais na mão de um homem só, é perigoso. E se você estudar a história, o Papa tem poder demais dentro da religião. Porque ele está acima da Bíblia. Por isso que quando Lutero ele cria o protestantismo, uma das solas que ele fala é sola escritura. Porque dentro do contexto papal, o Papa ele está acima da Bíblia. Quando ele senta na cadeira de Pedro lá, né, no Vaticano, e ele decreta algo como isso que você acabou de falar, isso revoga toda a Bíblia. Conhecedor da palavra, o cara faz tudo o contrário. Porque ele é a lei acima da palavra. Uhum. Entende? Então isso é perigoso, então precisamos ficar atentos. E, cara, nos firmar na palavra. Eu gosto muito do que a mensagem de que um pastor que a gente conhece falou uma vez. Ele falou assim: entre o que eu falo, e eu falo isso para vocês aqui também, entre o que eu falo aqui e o que está na palavra, fique com a palavra. O homem é falho. Então, por isso que a gente precisa estar sempre lendo e estudando a palavra. Lendo e entendendo o que a gente está buscando, que é o entendimento. Muito bom. Para que a gente não seja enganado. Enganado. Beleza? Pode falar, Catiane. O Éder, é o Alan. Fala, Alan. Eu estava observando sobre as origens dos nomes aí que foi falado, e sempre foi dito aí sobre nas origens hebraicas, né? Que estavam. Por que a gente cita nas origens hebraicas? Você diz por que a gente sempre fala que vem do hebraico, né? Isso. Porque praticamente nós somos chamados de... A nossa fé ela é cristã judaica, ou judaica cristã. Então, todo o Antigo Testamento nosso, ele é uma história dos judeus. Ele é uma história do povo hebreu. Só que, por exemplo, a gente está lendo aqui Gênesis, né? Depois de Gênesis vem Êxodo e por aí vai. Foram escritos por Moisés. Então, só que Moisés, ele viveu ali, agora eu não vou saber contar aqui, mas quase 1000 anos depois de Gênesis. E como que ele sabia essas coisas? Então, além de ser inspirado por Deus, são histórias passadas de pai para filho, de filho para avô, por aí vai. Então, o que acontece? Quem que era o povo que saiu do Egito? Moisés. Eles eram o povo hebreu, certo? E aí, o hebreu, a palavra hebreu, a gente tem duas conotações. Pode ser porque Abraão, ele era neto de Éber, que é o avô dele, por isso que eles eram chamados de hebreus. Ou porque naquela cultura também é como se fosse do lugar que eles vêm. Então, por exemplo, o fulano vem da Bahia, a gente chama ele do quê? De baiano. O cara vem lá do sul, a gente chama ele de gaúcho.
Então, quando Abraão veio para aquela terra, lembra que Abraão era de outro lugar, e ele vem para Canaã, eles são chamados de hebreu. Ó, que lá são os hebreus que vieram daquele lugar. E aí, eles tinham sua língua, né? As suas escritas. Então, toda a Bíblia que a gente conhece, principalmente, na verdade, todo o Antigo Testamento, 99% dele foi escrito em hebraico. Então, quando a gente usa essa conotação, essa referência ao hebraico, é porque é como ele foi escrito. Então, todo 99% do Antigo Testamento é escrito em hebraico. Eu falo 99 porque em Daniel, se eu não me engano, Daniel 2, numa parte do capítulo 2 de Daniel, até o final do capítulo 7 é escrito em aramaico. Lá está escrito assim, que eles falaram em aramaico e tem uma conotação. A partir daqui até o capítulo 7, a história foi escrita em aramaico, que era a língua daquele povo daquela época. Era a língua dos babilônicos, né? Então a Bíblia ela foi escrita em hebraico. Só que o hebraico, cara, ele tem uma beleza e uma coisa assim incrível. Por quê? O hebraico não tem letra, o hebraico não tem número. Então toda letra é um número e toda letra é uma letra. E toda letra tem um significado também. Então quando você começa a pensar em hebraico e estudar em hebraico, por exemplo, tem várias palavras que ela não tem sentido em português. Vou dar um exemplo ali que eu gosto muito do Salmo 23, se eu não me engano, versículo... na nossa Bíblia é o versículo 1, na Bíblia hebraica é o versículo 2, que é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A NVI já traz uma versão um pouco parecida já com o original, mas na verdade não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque se você pensar dessa forma, é como se, o Senhor é meu pastor, então ele é quem me governa, né? Quem cuida de mim, então nada me faltará. Então tudo que eu quiser, ele vai me dar. Não, no hebraico o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. E de nada terei falta. Então, o Senhor é meu pastor e ele me basta. Tudo que ele me dá e que eu tenho é o suficiente. Então, o que acontece? Quando a gente traz para o hebraico, cada detalhe, cada letrinha do hebraico, se você pegar ali a palavra, cada letra ali, ela tem um significado, ela tem uma conotação numérica, ela tem, cara, muitos detalhes. Por exemplo, em Gênesis, no primeiro versículo de Gênesis, no princípio Deus criou os céus e a terra. Que ali é Bereshit, Adonai e por aí vai. Se você pegar esse único texto em hebraico, lembrando que hebraico é ao contrário, a gente lê assim, hebraico se lê ao contrário. Se você pegar cada referência ali, isso já é se aprofundar, sabe? Sair da superfície e começar a se aprofundar na escritura. Cada letra ali em hebraico, cara, ela tem um significado e ela é colocada ali. Você vai vendo, a hora que quem conhece, né, vai revelando, você vai falando, caraca. Por exemplo, um dos questionamentos dos rabinos, eu vou ver se eu consigo lembrar a ideia, é por que a Bíblia não começa com Aleph, que é a primeira letra, e sim ela começa com Bei, de Bereshit, que é a segunda letra do hebraico. Só que aí, quando a gente vai lá em Apocalipse, ele termina com Amen, né? E aqui, se você juntar ali a primeira e a última letra do hebraico, fala sobre o filho. Olha que louco. Então, a primeira letra de Gênesis, em hebraico, e a última letra do Apocalipse, em hebraico. Se você pegar as duas letras e juntar, elas falam do filho. Isso quer dizer o que, Éder? De Gênesis a Apocalipse, do início ao fim, fala-se sobre o filho.
Toda a Bíblia que a gente tem, toda essa história que a gente tem, tudo que a gente está lendo, estudando, ela só tem um significado, ela só fala de uma coisa, do Filho. Só que isso a gente não tem no português. Igual a gente pensar assim, saudade em inglês. Não existe essa palavra é do português. Ela não existe em outra língua. Assim como também muitas palavras em hebraico não tem em português. Então é colocado algo mais próximo. E por isso que muitas vezes a gente não consegue entender alguns detalhes. Porque a gente tem um grande problema do português, né? Porque eu gosto muito que o Rodrigo Silva explica. Ele fala manga e manga são duas coisas, é a mesma palavra. A manga fruta e a manga da sua camisa. E aí? Como que você vai interpretar isso? Então, dentro do hebraico também tem palavras que são parecidas e que tem outros e que tem vários sentidos. Como que você conclui o que que essa palavra quer dizer? Com o que vem depois e com o que vem antes. Então, trazendo aquele contexto, aí você consegue entender o que está ali. Por isso que eu costumo dizer que a gente não pode pegar um versículo e fazer uma doutrina e fazer uma religião em cima de um versículo. A gente tem que pegar todo o contexto. Quando a gente estava lendo Hebreus, Romanos, agora não vou lembrar, acho que era Romanos, que fala sobre Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz separação de pessoas. Deus não faz diferença de pessoas. Acho que é Romanos 11:2. Esse versículo, isoladamente, é muito preocupante. Ele te traz várias linhas de pensamento, cara, que distorce o real sentido da palavra. Então você precisa pegar e ler antes o contexto do que Paulo está falando ali aos Romanos. Ele está falando ali que Deus não faz diferença entre judeus e gentios, e que no fim dos dias, no dia do julgamento, ele vai julgar judeus e gentios. Porque Deus não faz acepção de pessoas, ele vai julgar a todos, segundo as suas escolhas e as suas obras. Por que escolha, Éder? Porque precisamos aceitar a Cristo. Lembra-se que é muito real aquele ditado popular que todos os caminhos levam a Deus. Realmente, todos os caminhos levam você até Deus, até o trono dele, no julgamento do trono, no julgamento do juízo final. Agora, o único caminho que te leva ao reino é Cristo Jesus. Mas todos eles vão te levar perante ao Senhor, perante Deus. E ali ele vai julgar se você vai viver o reino e a eternidade com ele ou o reino e a eternidade sem ele. Mas todos os caminhos levam a Deus. Agora, o final dessa jornada, aí é uma escolha sua. Então, é por isso que a gente costuma, muitas vezes, de falar sobre o hebraico. E ele tem muito significado em cada letra, em cada palavra. Você consegue trazer várias coisas. Então, quando a gente pega, assim, por exemplo, igual o Gênesis, se fosse pegar, assim, para estudar mesmo, pegar o hebraico, assim, cada palavrinha, você vai ficando alucinado. Só que aí já é conteúdo, assim, que você tem que cavar, escavar, caçar, e a sua cabeça vai fazendo assim, ó. Você vai falar, caraca, como minha fé é superficial. Como o meu conhecimento, ele é limitado. E aí o que acontece? Como que a gente descobre essas coisas? Sabendo quem conhece hebraico. E aí a gente fica com preconceito de ouvir um rabino, mesmo que seja ortodoxo mesmo, um judeu mesmo ortodoxo que não crê no Messias, ou então um próprio rabino messiânico. A gente fica, cara, não, mas, ele é judeu, ele não acredita em Jesus, por que eu vou ouvir ele? Porque ele conhece a Bíblia que você não conhece. Ele conhece histórias que a gente não conhece. O que custa a gente ouvir
A palavra sempre fala: ouve tudo, absorve o que é bom, o que é ruim, joga fora. O que o Espírito Santo te revela que aquilo não te serve para nada, joga fora. Agora, se você está ouvindo, aquilo está acrescentando, você vai falando: caraca, Senhor, quanto alimento que está vindo, e alimento sólido que está me dando mais gás e energia e mais desejo de aprender e de entender o que está acontecendo aqui. Então é por isso que a gente costuma dizer, sabe, trazer essas referências quando dá, né, sobre o hebraico, porque é a língua aonde tudo isso foi escrito. Fechou? Deu para entender? Sim, sim. O legal também é a gente pensar, né, que muitas dessas histórias, elas foram passadas, né, de pais para filhos, né, Éder? Até ontem a gente estava comentando sobre o filme de Noé, né, que tem uma parte aqui onde Noé senta com seus filhos e a esposa, e aí ele começa falando de Gênesis, né? Começa no princípio, e aí é onde aparece a imagem do homem e da mulher em forma de um corpo iluminado, né? É nessa cena aí, ele tá contando a história para os seus filhos. Aquela não foi uma única vez, provavelmente aquilo se repetia de tempos em tempos, ele se reunia, ele contava aquilo, né? Então a história ela é passada assim, não se conta uma vez só, né? Ah, passou tanto tempo, aí ele vai lá, senta de novo, conta, aí senta de novo, conta. Depois, mais tarde, é que começaram os registros escritos, mas até lá era tudo passado, falado, como é até hoje, né, Éder? Algumas coisas são passadas para os judeus, né? São passados ainda de forma Oral. oral. E isso é cultural deles. Eles têm esse costume até hoje. Até hoje. Às vezes a gente fica se perguntando por que o judeu não gosta do cristão. Porque a gente esquece da história. A gente não, ou por não conhecer a história, ou a gente simplesmente não e se esquece. Mas quando você estudar sobre cruzadas, é o cristão perseguindo o judeu para matá-los. Ou você aceita Cristo ou você morre. Isso ficou marcado na história deles. Então, se você pegar o próprio Lutero, tinha esse preconceito. Todo judeu que não aceitar a Cristo merece morrer. Ele muda de pensamento antes de morrer. Mas ele pensava dessa forma. Teve um rabino, que foi na época de João Calvino, que ele se converteu a Cristo. Mas ele não acreditava na Trindade. Ele não, ele foi até João Calvino para questionar sobre a Trindade, para tentar entender ou tentar convencer o outro das coisas que está sendo feita. Calvino o enforcou. Então, a história do cristianismo, cara, a história da igreja, ela tem coisas assim que é apagada, sabe? Ninguém fala, você precisa cavar para você buscar conhecer. Mas o contexto judaico, eles vão passando de pai para filho, para neto, e vai contando as histórias, assim como Noé fez. E dentro de tudo isso, sabe o que é interessante? Se a gente fosse escrever tudo, não caberia num livro, igual a gente tem. É igual, acho que é João que fala, se a gente fosse contar todos os milagres de Jesus, não seria livros e livros. Então, é por isso que a gente muitas vezes não tem alguns detalhes na Bíblia, né? Só que quando você começa a estudar o hebraico, o judeu, a história, eles têm alguns detalhes que vão acrescentando a sua história. Que vão aquecendo, você fala, cara, isso faz sentido. Aí o outro você fala, isso já não faz sentido. Isso aqui, caraca, cara, realmente é isso. Por exemplo, Noé. Noé, isso a gente vai ver mais pra frente, mas eu já vou dar uma deixinha. Noé, por exemplo, ele fica bêbado e o filho mais novo dele vê ele.
e no outro dia Noé amaldiçoa o neto. Como assim? E aí a gente fica naquela, por que Noé fez isso? Porque Noé amaldiçoou a geração do seu filho. Provavelmente o neto estava junto. Começa por aí. Pode acontecer que o neto estava junto. Outra coisa que a gente não percebe. Cã não viu só Noé. Não. Isso a Bíblia não relata, mas se você buscar o contexto, começar a prestar atenção nas histórias e você buscar esse contexto judaico, na linha judaica existem duas teorias que são bem fortes, tá? Isso já é um pouco de conteúdo pesado. Mas que Cã, ou ele abusou do próprio pai sexualmente, ou ele castrou o pai. Por quê? Cã, dono de toda a terra, junto com seus outros 2 irmãos. Vocês já perceberam que Noé não teve mais filhos? Noé só teve esses 3 filhos. Dentro do contexto judaico, se acredita que Cã, por ganância, por não querer dividir a herança, ele castrou seu pai para que Noé não tivesse mais filhos. Éder, mas Noé era velho. E daí? E naquela época não tinha esse problema, não. Noé tinha 600 e viveu mais ali uns 150, 200 anos. Agora não vou lembrar quanto tempo Noé viveu. Mas viveu muito mais ainda. Então, tipo assim, ele poderia ter tido outros filhos. Para aquela época isso é normal. Pensa aí, Adão morreu com 900 anos e teve filhos e filhas, além de, de Caim, Abel e Sem, 7. Aí quando a gente vai ver os outros patriarcas também, ali antes do dilúvio, você vai ver, fulano teve fulano e filhos e filhas. E sempre Éder, vários. Éder, Sim. Noé viveu 950 anos e morreu. Aí, 950 anos. Beleza, Fabiana, vai com Olha, muito Deus. tempo. Então, tipo assim, olha. Então, o dilúvio aconteceu quando Noé tinha 600 anos. Certo? Então, ele ainda viveu ali 350 anos, velho. Ele poderia ter tido outros filhos e filhas tranquilamente. Para aquela geração normal. E por que ele não teve? Então, algo aconteceu. Algo muito sério. Então, entre essas duas vertentes, né? A Bíblia não vai relatar. Ela vai passar e não vai contar. Mas dentro dessas duas ideias de linhas judaicas, eu fico com essa da castração. De Cã, aproveitou que viu seu pai bêbado, caído nu no campo ali, e fez isso para que Noé não tivesse mais filhos. E eles fossem os únicos. Mas isso tudo é história. Isso é o que o Diego acabou de falar. É algo que é o oral, né? O judeu, por muito tempo, ele ficou com essa ideia da cultura oral, né? Que a gente costuma dizer. Mas eles fizeram, existe um livro, uma Bíblia, agora eu não vou lembrar o nome, eu nunca lembro o nome dela, mas que é contando essa história oral. Só que ela é bem difícil, velho. Ela não tem em português, ela tem em hebraico e em inglês, e ela é muito massa, cara, porque você imagina uma folha onde a gente escreve, e aí a história tá no meio, bem no meio dela, assim, tá essa história. Na parte de cima da folha tá um dos mais importantes rabinos comentando sobre essa história. Do lado, outro rabino. Do outro lado, outro rabino. Aí embaixo, rabinos menores comentando. Então é uma folha só, com aquela história, e os rabinos dando o contexto daquilo ali, contando o que pode ser e como pode ser. Então é muito difícil trazer isso para o português. A gente não tem esse costume de leitura.
Então, ela não tem, cara, eu já procurei, não tem em português, só tem ela tem em hebraico, e eu acho que ela tem em inglês. Mas é bem interessante, porque é a parte oral contada da história. E como eu falei, assim como a gente pega essa parte de Noé, então um rabino falou uma coisa, né, que ele foi abusado pelo filho, e o outro rabino falou que ele foi castrado pelo filho. Então, tipo assim, nem entre eles há um acordo. Mas a gente já vai pegando o contexto, já vai alimentando além do que a gente conhecia. Entende? Isso é muito massa, isso é cultura, né? A gente vai aprendendo um pouco mais, a gente vai saindo de dentro da caixinha. E isso é muito importante, a gente sair de dentro da caixinha. Fechou, gente? Senão a gente vai embora aqui. Às 6h38 já. Vamos estar orando, então. Aí a gente volta amanhã, se Deus quiser, para continuar o capítulo 3 de Gênesis. Então aí a gente vai ver a queda, né, do homem e a sua saída do jardim. Não está orando, então, para a gente finalizar? Dona Leonilda, a senhora pode orar para a gente finalizar, por favor? Amém. Amém. Senhor, meu Deus, aqui estamos, Senhor, nesse momento, Pai, para te louvar, te agradecer, meu Pai, por essa leitura maravilhosa que o Senhor tem nos dado, por esse grande entendimento, Pai. São coisas que nós, assim, não sabia e a gente passa a saber. Pai, eu te louvo, Senhor amado, por tudo isso, Senhor. Eu te louvo por cada um, por cada vida, Senhor, por nossa família, por esse dia, Senhor. Muito obrigado, Senhor amado. Ó, Pai, continua, Senhor, nos despertando. Espírito Santo, continua nos despertando, Senhor, a cada dia mais, Senhor, para que nós possamos, Senhor, aprender, porque é que nós estamos aprendendo de Ti, meu Pai. Oh, louvado seja o Teu nome, Pai. Abençoa cada vida, Senhor, a família. Pai, é no Teu nome que nós te pedimos, Senhor. Abençoa a vida do Éder, Senhor, do seu Vanderlei, da Tatiana, do Diego, todos, Senhor, os demais que aqui estavam, Senhor. Todos, Senhor, que não puderam estar aqui, Senhor. Mas sabemos que, Senhor, eles vão ouvir, papai. Pai, é no Teu nome, Senhor, que nós te pedimos, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa nação. Pai, a cada um de nós, Senhor, abençoa, Senhor. Pai, é no Teu nome, Pai. Abençoa ali, Senhor Jesus, a nação ali em Jerusalém. Oh, Pai, é no Teu nome, Pai. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, uma bênção especial na vida de cada um, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E assim a gente finaliza mais um estudo, cara, que maravilhoso. Ver o cuidado de Deus em seus detalhes da criação do homem e da mulher. Que Deus te abençoe e que você tenha cada vez mais sede da palavra do Senhor.